Amém. Glórias a Deus. Amém? Eu gostaria de falar sobre a obediência. Por que sobre a obediência? Porque é algo que vem atacando a muitas igrejas e a muitas pessoas a respeito da desobediência. Amém? O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, assim diz a palavra, que ele obedeceu até a morte. E não foi uma morte qualquer, foi a morte de cruz. Jesus, ele em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele olhou para trás, em nenhum momento ele retrocedeu, em nenhum momento ele reclamou. Ele obedeceu desde o início. Digam graças a Deus. Eu gostaria de ler com vocês brevemente, porque a unção é muito forte neste lugar. Amém? O que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Estão conseguindo me entender? Tenham paciência. O povo aqui de Niterói é um povo paciente. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Diz assim, todos acharam? Ou podem acompanhar pelas pantalhas, televisões, telão. Diz assim: e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até o quê? E a morte do quê, igreja? De cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre o quê? Todo o joelho. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo, e toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo é Senhor, para a glória. Vamos ler de novo? O 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória, digam amém. Olha só a importância da obediência. Jesus Cristo obedeceu até a morte de cruz, e não foi uma morte qualquer, e não só isso aconteceu sobre a vida dele, mas o nome dele foi colocado acima de todos os nomes. Olha para mim, por favor. Se você obedecer a Deus em todas as vezes que Ele fala contigo, você será exaltado. Amém? Se você obedecer o que Deus vem te ensinando, o que Deus vem falando contigo, Deus te honrará. Não vai ser o homem, senão quem? O próprio Deus. Amém? Porque quem foi que deu a honra para o nosso Senhor Jesus? O Deus, o nosso Pai. Amém? E como eu mencionava, a maior dificuldade das pessoas hoje em dia é do quê? Obedecer. Você fala para ela, o pastor sobe no altar, usado pelo Espírito Santo, usado por Deus, no Espírito, no fogo, na fé, passa a visão, passa o Espírito de uma campanha. A pessoa, ela não obedece. Ela retrocede, ela olha para trás e diz, eu não preciso mais participar de campanhas. Mas essa campanha vem diretamente de Deus para poder abençoar a vida desta pessoa. Sim ou não? Mas ela diz, não, eu não preciso mais de campanha. O pastor vem aqui, traz a palavra revelada, transmite pelas redes sociais,
aí as pessoas começam nos costumes que estão hoje em dia. Não preciso ir à igreja, fico em casa. Diga misericórdia. Mas não, nós temos que obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que o quê? Obedecer e congregar. Digam graças a Deus. Com todos que Deus falou, eles foram e obedeceram a Deus. O obedeceram. Mas hoje em dia, o que tem de pessoas desobedientes dentro da igreja não é brincadeira. Diga misericórdia. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 22. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Digam graças a Deus. Estão conseguindo me entender? Estão entendendo a palavra? Como eu falei, se você estiver no Espírito, ainda que eu tenha uma pequena dificuldade para poder falar, para poder transmitir, para poder ler, porque eu só leio em espanhol, irmãos, me perdoa. Para mim é mais fácil entender o espanhol que o português. E as minhas anotações são tudo feito em espanhol. Mas se você estiver no Espírito, você não vai sair daqui vazio, não. Você vai sair daqui cheio da palavra de Deus. Amém? O que diz aí? Assim fez quem? Conforme tudo o que Deus lhe... Assim, suficiente. Noé fez tudo conforme Deus tinha o quê? Mandado. Tudo que Deus manda você fazer, você vai e faz. Tudo que Deus manda você fazer, você vai e faz. O que Deus manda você falar, você vai e fala, sem medo. Deus vai honrar as tuas palavras. Amém? Digam glórias a Deus. Pessoal aí do fundo, está me ouvindo? Diga glória a Deus. Amém? Então tudo o que Deus mandou Noé fazer, ele foi tal qual Deus falou. E o que aconteceu, pastor? Veio o dilúvio? Veio ou não veio? Quem se salvou? Noé e a família. Por você obedecer a palavra de Deus, olhe para mim, por favor. Por você obedecer a palavra de Deus em tudo, você e a tua família serão salvos. Por quê, pastor? Porque você não está obedecendo a minha palavra, você não está obedecendo a palavra do pastor Israel, você está obedecendo a palavra de Deus. E essa promessa alcança os teus familiares. Amém? Agora vamos ler rapidamente São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Eu sempre comento e sempre falo, na obediência está a bênção. Amém? Amém. Mateus capítulo 7, versículo 24. Disse assim, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e é isso aí mesmo. A um homem o quê? Porque essas palavras, se você observar, é o que não onde eu tenho dificuldade. Essas palavras não existem no espanhol. Com essas coisinhas assim, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as obedece, digam vocês, a um homem o quê? Prudente, que edificou a sua casa sobre o quê? E descendo a chuva, e correram os rios,
e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não o quê? Porque ela estava o quê? Firme sobre o quê? E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não o quê? Cumpre, ou seja, obedece, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre, e descendo a chuva, e a correnteza dos rios, e assopraram-se os ventos, e combateram aquela casa, e foi grande a sua, diga, misericórdia. Aqui existe uma comparação de um homem prudente e de um homem insensato. Em qual posição nós estamos? De uma pessoa prudente ou de uma pessoa insensata? Como é que você vai observar isso? Se você está obedecendo às palavras de Deus. Amém? Porque, pastor, o prudente foi, obedeceu e construiu o quê? A sua casa sobre o quê? E o insensato? Na areia, porque não obedeceu. Assim acontece com nós. A pessoa, ela pensa que chegar a abrir uma empresa é chegar a abrir uma empresa e pronto, acabou. Não. Se ela não tem a palavra, se ela não obedece à visão de Deus, ela vai abrir e vai quebrar. Amém? Ela vai construir, ela vai fazer tudo certinho. Mas se não está sobre a palavra, se não está sobre a obediência, vai quebrar. Não vai ter vendas. Não estou vindo aqui dizer que você não deve prosperar. Você tem que prosperar. Amém? Mas de acordo com o quê? A palavra de Deus. Porque ela começa a fazer tal coisas e às vezes ela pensa, nossa, eu estou arrebentando. Mas se você observar, ela já não está indo mais à igreja. Ela já parou de dar o dízimo. Se não faz o dízimo, muito menos a oferta. Já não oferta mais. Então ela está fugindo da onde? Da palavra. Diga misericórdia. Então ela está sendo uma pessoa insensata. Amém? Mas na obediência, ela está o quê? Na obediência está a bênção. Amém? Diga para quem está do seu lado, na tua obediência, a palavra de Deus estará a sua bênção. Na tua obediência, a palavra de Deus estará a sua cura. Estará o seu milagre. Amém? Por causa do quê? Da tua obediência. Nós estamos hoje aqui, fruto da obediência. Por quê, pastor? Porque se não fosse Jesus se entregar, sofrer a morte de cruz, nós não estaríamos aqui. Sim ou não? Amém? Então seja obediente à palavra de Deus. Custe o que tenha que te custar. Que isso, pastor? Porque o nosso Senhor Jesus suou, não me recordo se foi suor ou se foi choro. O senhor se lembra, pastor Israel? Suou sangue, não foi? Suou o quê? Custou. Foi duro. Sim ou não? Mas ele obedeceu. Ele obedeceu o que nosso Deus tinha mandado ele fazer. E Deus só pede para você, fica firme. Não saia da igreja, não. Amém? Não fica aí nesse oba-oba, não. Não fica aí nesse uma vez salvo, salvo o quê? Isso não existe, irmãos. A nossa salvação ela é adquirida todos os dias. Amém? E você pode raciocinar juntamente comigo. Um ser que não para nada nessa terra é o Satanás. Todos os dias ele quer fazer você cair. Todos os dias ele quer levar você à desobediência à palavra de Deus. Todos os dias. Repitam comigo, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias ele quer levar você contra quem? Contra Deus. Amém? Digam graças a Deus. E eu tenho uma outra anotação aqui. Olha,
Mateus capítulo 7, versículo 23. Repita comigo: na obediência está a bênção. Mateus 8, 23. E entrando ele no barco com seus discípulos, o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande o quê? Tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava como? Dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos. Por quê? Perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, o que aconteceu? Repreendeu o vento e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem que até o vento e o mar lhe... Então, tudo que Deus criou, obedecem a Ele. Nós somos criação de quem? Nós estamos obedecendo a Deus? Responda para você mesmo. Eu estou obedecendo a Deus como Ele manda eu obedecer? Ou eu estou obedecendo à minha maneira? Ou eu estou fazendo do meu jeito? Porque se você for caminhar 1 milha, caminha o quê? 2. Faça sempre algo mais para o nosso Senhor. Amém? Porque na sua obediência, ali está a sua bênção. Amém? Tudo que Deus criou. Deus fez a terra, Ele falou: haja luz, se houve a luz. Ele falou para o mar: até aqui você chegaria, e até ali o mar chegou. Amém? Não invadiu mais a terra. Tudo que Deus criou, obedece a Ele. Nós somos criação de Deus. Diga para quem está do seu lado, vamos obedecer mais o nosso Senhor. O que nós estamos fazendo é muito pouco. Amém? Deus quer que eu e você venhamos fazer mais. Amém? O pastor transmite a fé de uma campanha. Vamos toda a igreja fazer na fé, em nome de Jesus, Deus vai honrar. Aí chega o dia, metade da igreja. Que a igreja venha estar tudo firme, obedecendo o servo de Deus. Amém? Deus vai honrar, irmãos. Escuta o que eu estou falando. Debaixo da obediência, tem a bênção. Amém? Tudo o que eu fiz na minha vida, no meu curto tempo de vida que eu tenho. Para quem não sabe, eu tenho 24 anos. Já passei por vários países. Mas tudo o que eu fiz baixo a obediência de Deus. E Deus honrou. Amém? Nós estamos agora lá na igreja em Xerém. Nós estamos pastoreando a igreja de Xerém. Alguém conhece Xerém? Poucos. Quem conhece Xerém? Tem um cantor, espanhol é cantante. Tem um cantor lá bem conhecido. Muitos já devem até ter cantado a música dele. Mas não canta mais, né? É esse mesmo. Então, eu estou lá, na obediência de Deus. E Deus tem operado milagres. Graças a Deus. E não vai ser diferente nessa tarde. Amém? Debaixo da obediência de Deus, aqui nós estamos. Se você obedecer o que nós falarmos, hoje, sempre, Deus vai te honrar. Digam graças a Deus.